Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9. Oremos todo, concorde com essa oração, porque é necessário que todos entrem no Espírito. Porque é o Espírito que abre o entendimento. Pai amado, Espírito Santo maravilhoso, é com muita verdade, com sinceridade, que eu entro no Senhor, pedindo-lhe a sua presença, pedindo-lhe suas diretivas, para assim comunicar-se com sua igreja, porque lhe peço que seja o Senhor falando com sua igreja. Usa-me, Senhor, como um vaso de barro. E se o Senhor quiser bem, enche esse vaso de barro de azeite, de óleo fresco, para assim derramar sobre todos os vasos de honra que querem serem usados para assim agradar o oleiro, o Senhor. Muito obrigado por mais um dia de ensino, Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. Atos dos Apóstolos 18, versículo 9. Bom, eu vou explicar o que nós estamos lendo, né, para vocês entenderem o contexto, né, dando continuidade, né, às viagens missionárias de Paulo, né, Paulo perseverando na sua peregrinação. A Bíblia diz que ele foi até a cidade de Corinto, né? Corinto, para vocês lembrarem, eu falei isso a semana passada, é uma cidade que pertence à Grécia atual, né? Então, a cidade de Corinto, Paulo foi até lá, experiências boas, mas também experiências, qualificaria de desgastantes, Paulo presenciou naquela cidade. É o preço do Evangelho, é o preço de você carregar a cruz. Jesus nunca disse que seria tão fácil assim espalhar o seu reino, que seja em tempos de Paulo, mas como também em tempos no qual vocês estão vivendo hoje. Haverá um dia muito aprazível, aonde vocês sentirão que as coisas irão fluir na sua vida, mas haverá um dia em que realmente sentirás na pele a resistência por parte do inimigo, que fará de tudo para impedir que o reino de Deus se estabeleça na sua casa. Foi em Corinto que Paulo, meus amados, conheceu inclusive um casal, né, que seriam pessoas que deram sua vida pelo apóstolo Paulo, um casal precioso, inclusive que Paulo evoca, né, na sua carta aos Romanos, Áquila e Priscila, que trabalhavam junto com Paulo em vender as tendas e se tornaram realmente pessoas preciosas aos olhos de Paulo, que contribuíram ao ministério de Paulo, que reconheceram um líder, Paulo como um líder deles. Eram judeus que aceitaram Yeshua, que reconheceram o Messias. Judeus que viviam na Itália, que nos tempos do imperador Cláudio tiveram que sair da Itália para se refugiar na Grécia, para, na verdade, cumprir um propósito de Deus, né? Existem mudanças que provém de Deus, meus queridos. Então, se Deus vos envia da Itália para a Grécia, ou seja, de um lugar para outro, não temes, porque se tu estás com Deus, certamente há mudanças que cooperam para o bem da sua vida, em nome de Jesus. Paulo, ele passou por situações em Corinto,
muito constrangedora, onde a Bíblia diz que judeus da sinagoga de Corinto, eles levantaram seu calcanhar contra Paulo, chegando inclusive a amaldiçoá-lo. É difícil, né, gente? Experimentar a ingratidão, quando principalmente uma pessoa se predispõe a querer abençoar, se doar, para depois ver uma retribuição de pessoas ingratas, que uma coisa é não concordar com aquilo que eu posso falar com as pessoas a fim de abençoar, outra coisa é ser amaldiçoado. Isso foi o caso de Paulo, que foi amaldiçoado por esses judeus da sinagoga. Assim diz em Atos 18:6. Mas, olha o que ele fez. Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade de agora em diante, irei para os gentios. Isso é o trabalho do semeador, meus queridos. O semeador, ele sabe que nem todas as sementes que lançar a caminho, elas vão prosperar. Ele sabe disso, ele se prepara para isso. Porque senão, ele desiste, ele desanima, né? Agora, vamos ver a seguir o que diz a palavra de Deus em Atos 18:9. Certa noite, Paulo teve uma visão. E nela o Senhor diz: não tenha medo. Continua Paulo falando: e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas. Ou seja, muitas pessoas dessa cidade de Corinto me pertencem. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Primeiro, sobre a visão. Eu creio que não foi à toa que Deus, que Jesus Cristo, apareceu a Paulo numa visão. E não cabe dúvidas de que naquele momento, eu acredito que Paulo, ele precisava de uma palavra de encorajamento. E isso aconteceu já comigo. Ou seja, experiências lindas como essa, porque Paulo estava se doando, estava se dando, derramando graça. E, de repente, você vê um povo que cuspe, que amaldiçoa, que rejeita, que despreza algo tão precioso que Paulo estava derramando sobre a vida desses. E ali o Senhor interveio e aparece para o seu ungido, o seu querido Paulo, e diz para ele: Paulo, amado, não tenha medo, não te cales, continua, persevera, porque dentro dessa cidade ainda há pessoas que são minhas, ou seja, que são escolhidas por mim, que têm uma marca, elas ainda não sabem, mas o Senhor, na sua presença, sabe que essas pessoas são escolhidas segundo o propósito do Senhor. Não cabe dúvidas de que Paulo precisava de um encorajamento, pois quão desgastante é semear em terrenos onde as pessoas pisoteiam suas sementes.
Sabe que antes de um semeador receber semente, este deve saber que no recorrer do seu trabalho, da sua missão, nem tudo germinará. Isso eu falo para todas as pessoas que são chamados por Deus, que têm um fundo nobre de querer serem usados para assim se tornar instrumento nas mãos de Deus. Vocês devem ser preparados em que nem todas as sementes que vocês estarão lançando dentro da sua família, dentro dos seus primos, na casa dos seus primos, na casa de amigos, na casa de pessoas que vocês, no qual você se relaciona, vai dar certo. É necessário, se Paulo, que foi um homem tão ungido por Deus, recebeu retaliações e Deus permitiu de dar oportunidade a esses judeus da sinagoga de Corinto, é necessário que muitas pessoas passem a ter essa experiência. Porém, eles prestarão conta no dia do julgamento. Mas não é por isso que você vai ter que desistir. Agora, o que é certo é que se você foi incumbido a ser uma pessoa, um missionário, um pastor, um líder para ensinar e a pregar a palavra de Deus, haverá sempre uma palavra de encorajamento para você. Porque Deus não lhe deixará morrer na sua missão. Se, claro, o Senhor estiver com você. O apóstolo se decidiu tanto o apóstolo se dedicou, tanto em Corinto, na sinagoga, em pregar e ensinar para os judeus. Mas o que ele recebeu? Maldição, insulto e desprezo. E eu pensei nesta noite, antes de preparar essa palavra, não seria um bom momento para Satanás intervir, bombardeando Paulo, com pensamentos de derrota? Não seria propício para Satanás tentar convencer o ungido a abrir mão do seu trabalho para a sua vocação? Porque justamente é nesses momentos que pessoas se dedicam e semeiam, e ali Satanás vem dizer: tu és incapaz. Você está vendo? Olha aí, teu esforço é vão. Tu tentou, não deu certo. Tu tentou discipular fulana ou fulano, tá vendo? Ele está falando mal de você. Você se doa uma vez, duas vezes, até mesmo com uma pessoa diferente. E Satanás aproveita a situação. Você emprestava. O problema está em você. Não, meus queridos. É a vocação de um semeador. Essa é a vocação de um semeador. Porque Jesus nunca diz, na parábola do semeador, que a primeira semente que você lançar germinará. Então, eu lhe convido a todos aqueles que estão desanimados a entender que hoje o Senhor possa me usar para, assim como Deus usou uma visão para reanimar, encorajar Paulo a prevalecer e continuar em Coríntio a sua missão, porque Jesus confirmou: eu estou contigo. E ainda há pessoa na cidade que precisam ouvir o que tu tens para falar, meu filho Paulo. Então eu encorajo hoje aqui que o Senhor me usa, primeiro dentro da casa da OSI, a liderança, a entender que é necessário perseverar.
Mesmo que nós estamos numa igreja online, é necessário que Judas entre. É necessário que muitas pessoas que têm um perfil, inclusive com característica de personagem que entraram e que saíram, façam parte de um ministério para crescimento, tanto na liderança, como também na vida dessas pessoas. Porque, afinal, cada um prestará conta com as oportunidades que o Senhor deu para ela. Esses judeus de Corinto vão prestar conta, mas tiveram oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo, porque Paulo não se envergonhou. Então, eu quero que vocês entendam que se vocês não têm o entendimento que há momentos Deus lhe pedirá você virar a página. Virar a página porque há uma história que Deus quer continuar na vida de vocês, no propósito de vocês. Porque se por causa dessas experiências de ser magoado, de ser amaldiçoado, Paulo desistisse, então, meus amados, acabou então? Parou tudo? Chega? Eu acho que não, o problema está em mim. Não, meus queridos, não. O que Jesus ensinou? Pega a tua roupa e sacode o pó. Sacode o pó. Tu consegues fazer isso? Tu consegues sacudir o pó das tuas vestes com certas situações? Ou seja, o pó tem que cair. O pó é o pecado. Aquilo que essas pessoas não querem. Deixa cair. Sacode as tuas vestes. Porque se você não sacode o pó das suas vestes, então o pó vai ficar. E você vai para outra cidade e aquilo que aconteceu em cidade anterior vai ficar. E Satanás, ele vai usar esse pó passado para se trazer acusação para a sua vida, a fim de bombardear a sua mente para lhe convencer que o erro está em você, quando não está. Entenderam, meus queridos? Cuidado, porque nosso inimigo é astuto. Então, cinjem-se com toda a armadura de Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta-te, seja corajoso, seja corajosa, e assim o Senhor ensinou para o seu exército a saber fazer como Cristo ensinou aos seus discípulos. Sacode o pó na cidade que não quis receber e entender a sua mensagem. As vidas que disseram, tá bom, eu quero ouvir o que você tem para falar, mas depois cuspiram naquilo que um dia comeram. Porque essas pessoas decidiram voltar ao vômito. Meus queridos, o trem continua. E há muitas paradas. Quem quer subir, sobe no trem. E quem quer descer, desce do trem. Mas o trem tem que continuar andando. Tem que continuar andando. Quantas pessoas esse trem da OSCE tem passado em tantos lugares do mundo e continuará. Quando o Senhor lhe dará a oportunidade de você subir, porque o objetivo da Online World Church é que você sobe nesse trem. O que lhe impede você subir nesse trem? Mas também Satanás, em muitas circunstâncias da vida, farão com que o mundo chame para você descer de um compromisso que um dia você se predispôs a manter um compromisso em você prevalecer e assim obedecer ao Senhor, o seu Deus. Então, Satanás certamente aproveitou, e eu falo isso porque isso aconteceu com todo líder, já aconteceu comigo. Satanás se aproveita de uma situação dessa
é intervir quando as pessoas não valorizam a graça. Não valorizem a graça. Pois você sabia que para alcançar os escolhidos que se encontram na cidade de Corinto, porque Jesus diz, eu tenho escolhidos que são meus. Você não sabe quem são, Paulo, mas eles estão lá. Então, continua, porque, na verdade, o Senhor vai atrair essas pessoas para Paulo. Porque é o Senhor que acrescenta as vidas e traz as vidas para quem tem a mensagem da vida. Pois você deve saber que para alcançar os escolhidos que se encontram na cidade de Corinto, você terá que passar pelo fronte dos que não pertencem a Deus. Ou seja, para alcançar os escolhidos, primeiro você tem que passar pelo fronte, pela linha de frente daqueles que estão. E quem estão? Os judeus. Os judeus endurecidos. Os judeus que, na verdade, são filhos de Satanás. Antes de alcançar os escolhidos de Deus, sempre haverá uma barreira. Haverá um obstáculo. Haverá resistência. Resistência. Por isso que eu me devo de adverti-lo que salvar uma vida não será tão fácil assim, Paulo. Porém, o Senhor, assim como diz para Paulo em visão, não temes, não para de falar, continua falando, eu estou contigo, pois ali eu tenho vidas que me pertencem. Pois então, se vocês realmente querem alcançar essas pessoas que Deus escolheu, vocês terão resistência. E se você está determinado a ir até o fim do cumprimento do propósito de Deus, então, meus amados, não chute o balde quando encontrar os obstáculos. Para o ungido do Senhor, haverá uma palavra do Mestre que o incentivará a prosseguir. Paulo recebeu uma visão exatamente quando precisou recebê-la. Agora me pergunto nessa noite, por que alguns não conseguiriam resgatar certas pessoas que o próprio Senhor teria escolhido na sua cidade? Por que essas pessoas não conseguem resgatar essas pessoas? Qual seria talvez o motivo dessas pessoas não alcançar seus alvos? Primeiro, porque podem ser que essas pessoas, elas têm compaixão do perdido, né? Mas Deus não os chamou para alcançar essas pessoas. Pode ser. Pode ser. Na segunda opção é que se Deus o colocou em Corinto, então antes de estar lá, certamente o Senhor lhe preparou para que possa suportar as batalhas e adversidades. Se Deus colocou Paulo em Corinto, vocês devem entender que é necessário que se cumpra a preparação para enfrentar as adversidades em Corinto. Porque certamente Paulo não caiu de paraquedas, meus queridos, em Corinto. Para poder cumprir com seu chamado de resgatar vidas escolhidas por Deus, Paulo certamente gastou tempo de preparação junto a Ananias. Você lembra o processo e o encontro de Ananias? Ananias foi usado por Deus, inclusive foi Ananias que batizou Paulo. Ananias batizou Paulo e Paulo ficou
um tempo com Ananias para Ananias introduzir certos ensinos acerca de Deus, porque Ananias era um homem temente a Deus. E Ananias foi usado para curar Paulo, pois há uma fase, meus queridos, se vocês querem resultado para a sua casa, na cidade de Corinto, na sua cidade, na sua família, na sua casa, Coríntio representa a sua casa. É necessário o quê? Primeiro, que você passa pelo processo que Paulo passou. Você precisa encontrar, primeiro, Ananias. Ananias foi usado para curar Paulo. Deus usou as mãos de Ananias, e Ananias ungiu os olhos de Paulo e caiu como escamas de peixe. Caíram, a cegueira de Paulo caiu. Ou seja, Paulo foi curado por Ananias. E se vocês querem cumprir o seu propósito de resgatar seu Corinto, sua família, sua casa, você precisa ser curado, como Paulo foi curado. Curado na alma, resgatado. Mas para isso, cada um dentro do corpo de Cristo tem sua função. Há pessoas que têm dom para curar áreas da alma, áreas no corpo, áreas no espírito, problemas espirituais, problemas na alma, problema no corpo. E Ananias foi essa pessoa que foi usado para cumprir sua função e fazer um grande milagre na vida de um ungido de Deus. Então, para cumprir com seu chamado de resgatar vidas escolhidas por Deus, Paulo gastou tempo na preparação junto a Ananias. E que mais? Depois de ser curado, ele passou 7 anos com Barnabé. Você sabia disso? Que Barnabé foi seu mentor? Paulo aprendeu muito com Barnabé, um homem usado por Deus, que o chamou para assim investir tempo com Paulo a fim de preparar um homem no qual Barnabé tinha discernimento e entendia que Paulo iria produzir muitos frutos. 7 anos com o próprio Barnabé, ou seja, 7 anos de sentar e aprender. Eu quero ser ensinado por Barnabé. Você deve respeitar esse tempo de ensino. Você tem que ter prazer se você quer conquistar Corinto, se você quer conquistar as vidas, os obstáculos que vocês vão encontrar na sua casa. É necessário que você respeite o tempo do ensino e tomara que vocês encontrem Barnabé. Tomara que vocês encontrem uma pessoa que gaste tempo para lhe ensinar. A OSCE tem isso. A OSCE tem isso. E no final eu vou fazer um convite para você. Que mais? A Bíblia diz também que Paulo, você sabia que Paulo teve também um tempo especial com Pedro, com Tiago e com João? Paulo passou uns 15 dias e subiu até Jerusalém para passar um tempo com Pedro, com João e com Tiago, aonde ele aprendeu passou pouco tempo com ele, no momento do ensino, para ser ensinado, mas passou a ouvir testemunhos de homens que viveram realmente o caminho da salvação. Então, se há pessoas que saem e querem ir para Corinto e se predispõem a cumprir seu propósito em Corinto, é isso que vocês devem saber. É isso que vocês devem decidir. Porque se você não se predispõe a se preparar para salvar sua casa, o que você espera do dia da manhã? A continuar a viver nas brigas,
na frieza espiritual, a ver um esposo que não muda de vida, filhos que vivem como querem viver, a ter uma casa em desordem. Paga um preço, ó Paulo, para que sejam resgatados as pessoas que Deus designou em Coríntio. Há pessoas que Jesus Cristo quer salvar em Coríntio, meus amados. E por que você não seria usado para alcançar essas pessoas? Se há pessoas que saem para Coríntio e querem ser enviados para lá antes de respeitar o tempo de preparo, pois certamente estes não suportarão a pressão de Corinto. E em terceiro lugar, eu quero falar que muitos lhe faltam a paciência. Repete comigo, paciência. Muitos lhe faltam a paciência e perseverança. São pessoas que, como se diz no linguagem de hoje, eles têm o pavio curto. São pessoas estouradas, que não têm paciência por nada. Porque quando aparecem os judeus da sinagoga, que os confronta, elas demonstram impaciência, são nervosas, são destemperadas e por causa de não ter dado bom testemunho com os judeus da sinagoga, perderam crédito dos escolhidos por Deus, aprisionados na cidade de Corinto. Por quê? Porque, quer ou não, a experiência que Paulo teve com os judeus de Corinto, mesmo por eles amaldiçoar a vida de Paulo, e eu lhe garanto que isso serve para a vida de Paulo. Há um propósito, porque é assim que Deus trabalha na sua perseverança, no seu caráter, no seu ego e no seu orgulho também. Ou seja, se você passa o nível, a fase daqueles que os desprezam, dos que os insultam, se você passa essa fase dos que lhe batem a face, então certamente perfurarás, derrubarás as muralhas aonde se refugiam os escolhidos de Deus aprisionados. E qual é o general que não motiva os seus homens quando estes exercem um grande esforço para cumprir sua ordem e comando? Pois a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, o general dos generais, interveio para Paulo para encorajá-lo. Não tenha medo, Paulo. Continua falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Sim, Jesus diz, não tenha medo. E eu vos digo nessa noite, não tenha medo. Há muitas pessoas aqui que estão me vendo amedrontadas por muitas coisas. E a prisão do medo, o medo do amanhã, o medo de ser ferido, o medo de se lançar, o medo de deixar para ganhar, o medo de mudar, o medo de entrar em Coríntio e cumprir sua função, o medo de ser ferido pelos judeus de Corinto. Há muitas formas de medo. Pois o medo paralisa e o medo é gerado pelo espírito
espírito de intimidação que Satanás exerce sobre aqueles que são chamados para a missão que Deus outorgou para esses. O medo de não corresponder ao seu chamado. O medo de ser ferido por palavras. O medo de jamais perdoar. Pois o Senhor, meus amados, mandou Paulo continuar falando do Evangelho e que ninguém iria o ferir. Olha só, o Senhor diz, ninguém iria te ferir, nem mesmo lhe fazer mal, Paulo. Sabe por que Jesus diz? E ele continua afirmando, porque eu estou com você. Ninguém vai te ferir. Ou seja, peraí, Jesus diz, ninguém vai lhe ferir. Ninguém vai lhe ferir. Mas, Senhor, eles estão me amaldiçoando. Como assim? Muita gente me amaldiçoando. Ninguém vai lhe ferir. Por quê? Porque eu estou com você, diz o Senhor a Paulo. E quantas pessoas estariam feridas? Feridas no chão sem se levantar. Por causa de palavra áspera, por causa de palavras duras, porque aceitaram as palavras. Essas palavras duras dos judeus da sinagoga de Corinto penetrou no coração desses Paulos que infelizmente desanimaram e até mesmo abriram mão da sua missão e do propósito que Deus tinha para ela. Como Jesus falaria para Paulo, tu não serás ferido. Há muitas formas de ser ferido. Não é apenas fisicamente, porque há uma ferida mais dolorosa, que às vezes uma pancada. É quando pessoas ferem com palavras duras. São usados por Satanás com setas malignas para lhe dizer muitas coisas más, inclusive insultos de pessoas perto de vocês que vocês consideram. E é possível não se ferir diante de uma situação dessa? Sim. Como, pastor? Eu quero saber o remédio. Paulo, não serás ferido, porque eu estou com você. O segredo está você estarem com Deus. Quando Jesus está com você, pois o óleo de unção cobre sua vida e faz com que as setas do inferno, os insultos, o desprezo dos outros, o abuso dos outros, a raiva que outros descontem em vocês, não lhe afetam. A armadura do crente e o azeite que ele possui faz com que as setas não penetrem na sua pele, porque Jesus está com ele. Então aí você pode se perguntar, mas por que então eu me firo com facilidade? Por que por qualquer coisa eu estou ferido? Por que procuro me defender por que eu procuro me defender como um cachorro ferido? E assim eu venho morder cada vez que uma pessoa até mesmo é usada por Satanás para me ferir na minha alma. Por que eu retalho? Por que eu não sou como Jesus? Por que eu não aprendo em assim permanecer sóbrio? Por que eu guardo mágoa? Porque eu sou armado e eu não consigo mais me relacionar com pessoas, porque eu sei que em qualquer momento eu posso ser ferido por elas, por causa de experiências, de relacionamentos passados.
Por que não consigo mais falar para as pessoas por medo delas rejeitarem minha mensagem, por meio delas me humilharem? Porque ainda Paulo precisa passar um tempo com Ananias. Porque ainda Paulo precisa gastar tempo com Pedro, com Tiago e com João. Deixem Ananias colocar sua mão sobre seus olhos para que sejas curadas de feridas da alma. Deixe Ananias colocar suas mãos sobre ti. Queras tu, almeja ser sarada daquilo que no passado lhe traumatizou. Se és aprovada nesse tempo onde é necessário haver submissão e reconhecer a liderança apta a lhe curar e lhe ensinar, se és aprovado, pois essa pessoa, esse Paulo, passará nas mãos de Pedro, de Tiago e João. E se passar e aprender, passará nas mãos de Barnabé. Se há um vivo desejo de você se preparar e andar com Deus, então certamente Paulo terá condição de não ter medo diante daquele que usarão argumentos maldosos para feri-lo. Porque quando isso acontecerá, meus queridos, acontecerá, haverá adversidade, pois Paulo não usará sua espada para se defender, mas apenas sacudirá suas vestes e irá até os que valorizarão as pérolas de Cristo. Você sabia que o medo de se relacionar com pessoas é o reflexo que ainda seu corpo, sua alma e seu espírito não possuem a armadura de Deus e o óleo para que sua armadura o óleo que sua armadura precisa ter para não deixar os dardos do inimigo entrar? A armadura de Deus, amado, será vestida quando você se veste da palavra. Porque o que lhe protege é a armadura de Deus. E a armadura é a palavra. Mas se você não se veste da palavra, você será vulnerável. Mas se você não passa um tempo, todos os dias, com a palavra, então certamente sua alma e mente se tornarão vulneráveis aos olhos dos demônios. É como você sair para a batalha com um short e com tênis. E Satanás vai olhar para você e falar, deixa comigo. Coisa simples. Com esse, eu faço o que eu quero. Não, meus amados. Não. É hora do Senhor falar com Paulo e lhe dizer, mesmo em situações onde ele poderia ser ferido e aceitar muitas palavras de maldição, pois Paulo tinha suficientemente a maturidade para, se ouvir de Deus, tu não serás ferido por essas palavras duras que esses que não quer nada com nada, lança contra a sua vida. Agora, se essas palavras de maldição têm ainda efeito sobre a sua vida, é porque lhe falta armadura. Lhe falta você ter maturidade para você mudar, virar a página e dizer, não, agora eu foco aquilo que eu preciso focar. É momento de crescer, Paulo. É momento de crescer. Porque se a cada momento você se fere, quando pessoas são usadas por Satanás, é claro que o medo o paralisará. Mas cabe a você a ser ensinada por Ananias, por Pedro, por Tiago, por João e por Barnabé. É muito sério.
Como você quer vencer o seu dia, meus amados? Como? Certamente, se não se revestir quando serás insultados pelos judeus da sinagoga, você risca de ser lançado na prisão por retaliações físicas, porque esses o feriu. E ainda você está na fase. Se bate, eu retalho. Se você ainda está nessa fase, se você me bate, eu vou retalhar. Como Deus vai lhe usar? O lance agora é você sendo ferido, o veneno da serpente não ter efeito. Porque quando Paulo foi ferido, naquela ilha, quando aqueceu-se com fogueira, e diante daqueles que o rodeavam, todos pensavam, surgiu, aliás, uma víbora e mordeu Paulo. O veneno não fez efeito. Ele sacudiu e a serpente lançou na fogueira e morreu. Se ainda o veneno tem poder para lhe matar, você não está ainda protegido como você deve se proteger. Por que ainda o veneno da serpente, da víbora, tem poder contra ti? Nenhuma arma forjada, diz a palavra, contra o ungido do Senhor prosperará. E por que ainda certas armas forjadas de Satanás contra a tua vida está prosperando? Avalia a sua vida. Será que você ainda é uma pessoa que pensa que está preparada, mas não está? Então, por favor, humildemente, olhe-se no espelho dessa palavra. E que essa palavra possa ou julgar, não eu, mas a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que venha lhe julgar. E olha, eu gostaria de terminar justamente com esse versículo, no versículo 11, que diz assim: assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Existe outra coisa que você possa e devem esperar de uma liderança, a não ser você se tornar um aluno e procurar um professor para ensinar a palavra de Deus. Eu me coloco à disposição nessa noite para ser um Ananias. Porque nesse ministério há Ananias, há Pedro, a João, a Tiago e inclusive a Barnabés. Eu quero que você conquiste seu Corinto. Você vai ter que se tornar um Paulo. Você vai ter que se decidir. Porque a salvação da sua casa vai depender do quanto você está disposto a ficar em pé. E prevalecer em pé. Coragem. Porque se o Senhor está contigo, certamente não serás ferida e não serás ferido. Mesmo quando aqueles que não querem nada com nada se levantar contra ti e te amaldiçoem. Porque essas palavras não farão efeito na sua alma, no seu corpo e na sua mente. Oremos. Meu Pai amado, certamente há uma cidade para conquistar. Há escolhidos nessa cidade. Em muitos lares que estão representados
nessa noite aqui. Então, continuamos a falar. Não paremos de falar. E o medo que alguns apresentaram diante de certas situações, mulheres e homens amedrontados, porque no seu passado foram vítimas de traumas, de obstáculos e dificuldades que causou experiências de muita tristeza. Eu creio que o Senhor hoje falou com essas pessoas, para que essas pessoas não venham a desistir de Corinto, mesmo passando por experiências como Paulo. Mas o que eu peço, meu Senhor, meu Pai amado, é que essas pessoas entendam que para não se ferir é necessário estar contigo. É necessário estar contigo, porque assim, em visão a Paulo, o Senhor diz: não se ferirás, ninguém te fará mal, porque eu estou contigo. Queras tu estar com o Pai? Porque o Pai quer estar contigo. Ajuda essa vida. Torna essa vida um valente. Um homem, uma mulher imune a toda e qualquer palavra de maldição, obstáculo que Satanás levantou para fazer com que Paulo desista e desanime na sua missão em Corinto. Pois hoje o Senhor está me usando para assim falar com a igreja, com a noiva. Não se cale, continua e procure o Senhor, em nome de Jesus. E eu lhe agradeço, Espírito Santo, por essas palavras de encorajamento e essas palavras de vida. Amém e amém.